Começando mais uma análise fraca comigo, Eduardo. Vamos lá, hoje nós vamos falar caso Rodrigo Caio. Todo mundo quer ver Rodrigo Caio jogar e ninguém joga. O que está acontecendo? Será que é o problema no joelho dele que está proibindo ele de jogar? Vamos analisar isso. Eu acho que uma das causas do problema do Flamengo de relacionamento é o Rodrigo Caio. Ele é o cara desde 2009, zagueiro do Flamengo, se machucou, voltou, quer voltar a jogar, mas não está conseguindo. Por que isso? É uma coisa que se pergunta cada jogo. O jogo contra o Grêmio tinha tudo para ele começar. Do lado de Fabrício, Bruno machucou. É para ele entrar, entrou o Pablo. Falava porque ele não jogava do lado esquerdo. Essa semana o Léo Pereira machucou. Tô falando que ele vai jogar pelo lado esquerdo. Eu acho muito difícil. Ele quer zagueiro pelo lado direito. Ele teve a grande oportunidade com a suspensão do Fabrício Bruno e não entrou. Será que é o problema da renovação ou será o problema do joelho dele? Todo mundo diz que ele tem problema. Ele uma vez quase foi contratado pelo Barcelona, mas infelizmente o joelho dele foi o que não deixou de ser contratado pelo Barcelona quando ele estava ainda no São Paulo. Ele tem muita potencial, um craque, mas infelizmente não dá para entender porque ele não entra em campo, porque ele não faz um jogo pelo Flamengo. E eu acho que como ele está desde 2009, está com aquela turma de 2009, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, eu acho que isso aí está causando um clima ruim. Não sei qual é o motivo que o Rodrigo Caio não está sendo relacionado, não está jogando, está sendo relacionado, mas não está jogando. O preparador físico falou que ele é um atleta, não é tão poder físico que ele tem, o preparador físico está em dia. Infelizmente não está para entender porque o Rodrigo Caio não tem uma oportunidade de jogar novamente. Eu concordo que o Fabrício Bruno está fazendo grandes partidas, tem que ser o titular, mas quando ele teve a oportunidade, quando o Grêmio não entrou. Eu acho que um dos motivos do clima ruim do Flamengo esse ano é essa questão de Rodrigo Caio. O substituto é Icapucá, esse é o tema que eu vou falar agora. Vamos analisar isso. Eu vejo que o Flamengo não tem que forçar o filho do Hugo, nem o Gerson ali. Eles não são volante, eles não têm características de marcação. O Matheusinho poderia ser uma aposta, mas infelizmente ele não tem, jogou poucas vezes ali como volante. É um cara que tem uma pegada, sabe marcar firme, consegue subir e voltar. Não sei se essa semana de treino o Tite testou ele ali. Esse Gerson tem muita qualidade consegue até marcar um certo tempo, depois ele cansa, não consegue fazer esse movimento de ir à frente e voltar o tempo todo. Aí chega na metade final do jogo, ele cansa e abre um buraco defensivo no sistema defensivo do Flamengo. Mesma coisa do Vitor Hugo. Eu olharia para a base. Não sei no sub-20 tem alguém, o Daniel Cabral. Fiquei sabendo que ele está machucado. O Igor Jesus, que seria o substituto lógico, ele infelizmente está na seleção sub-20. Um erro de planejamento da diretoria, que esse ano errou tudo de planejamento. Desde que Marcos Paz assumiu o mandato de vereador, o Flamengo perdeu a parte de futebol ali, o pessoal sentado. Por isso que o próximo presidente eu vejo assim, que o Flamengo tem que abrir uma gestão profissional de futebol. Não dá cargo para pessoal que tem poder no Flamengo, dirigentes, melhor falando, dirigentes não tem poder como Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Não, é vice-presidente do clube de futebol, tinha que ter uma gestão profissional com o pessoal do ramo, pessoal que entende, pessoal contratado, recebendo, profissionais ligados ao Flamengo. Essa coisa de ter dirigentes metendo no futebol caça ao trito, é muito amor e pouca conhecimento do ramo, pouco estudo, pouco planejamento que o Flamengo tem que fazer. Espero que o próximo presidente do Flamengo venha com essa visão de fazer uma gestão profissional de futebol do Flamengo, para que cada ano o Flamengo cresça com planejamento. Se vai postar na base, vai fazer um investimento na base, ou vai trazer super atletas para valorizar o nome do Flamengo. Isso aí precisa de uma gestão competente, profissional, para pensar o caminho que o Flamengo vai trilhar.
se vai contratar grandes jogadores para enaltecer o nome do Flamengo, tanto no Brasil, aqui pela América ou na Europa, mundialmente. Essa é uma questão que o próximo presidente eu acho que tem que ter, fazer uma gestão de futebol profissional. O pessoal contratado, se não está custando, manda embora e contrata outro. Essa coisa de dirigente, aí coloca amigo, coloca negócio. Falar uma vez teve uma treta lá com o médico do Flamengo, não sei se é verdade, que Marcos Paz quis colocar um médico amigo dele, não sei se é verdade, se é fofoca isso. Então essas coisas não podem acontecer de jeito nenhum. Negociações do Flamengo foi falha esse ano. Vendeu o Michael, que para mim seria o substituto para o Bruno Henrique Fácil. Tá ganhando vários elogios lá onde ele está jogando. E vendeu por 10 milhões. Cebolinha já trouxe por 16. O Cebolinha não está o mesmo rendimento que o Michael estava dando naquele ano. É uma lógica assim, de futebol que eu não entendo com essa diretoria, desde que Marcos Braz assumiu como vereador no Rio de Janeiro. O Flamengo no futebol perdeu um pouco de respaldo. Renovação do Everton Ribeiro. Essa semana fiquei vendo notícia que Everton Ribeiro ele agora quer ampliar o ano de contrato. O Flamengo abriu uma sessão para o Bruno Henrique, ele falou, eu também mereço. Tá certíssimo na visão dele, por isso que eu falo, uma gestão profissional que o Flamengo tem que ter. Eu não daria a renovação assim, eu fazeria meta, um ano de contrato normal, mas uma renovação tem que cumprir um contrato. Quantos jogos tem disputado? O Flamengo vai disputar 90 jogos, pelo menos 40, ele entrando no segundo tempo, sendo o último para o Flamengo. Senão o cara fica acomodado no banco de reserva, ganha mais de R$1 milhão, que é um salário altíssimo para tão brasileiro, e não põe o futebol à altura. Esse ano o Flamengo, em muitos momentos, precisou desses super atletas que ganham muitos para resolver jogo, e foi uma decepção. Pouco cair a final contra o São Paulo. O Flamengo é um time muito superior ao São Paulo, passamos vergonha. Contra o Olímpia na Libertadores, passamos vergonha. No último jogo contra o Grêmio, o sub-20 do Grêmio, passamos vergonha de novo. Então, para que pagar salários milionários para jogadores que na hora que se precisa da qualidade do dinheiro investido, esses jogadores não estão respondendo? Eu acho que essa geração de 2009 já rendeu. Então, eu acho que o jogador tem a visão como o Diego Ribas, que foi reduzindo o salário com o Flamengo. Não, quero ficar no clube, então vou baixar, vou aceitar a condição do clube. Se eu for importante, renova comigo. Se eu não for, eu saio tranquilamente. Eu acho que só pelos nomes dele, assim, cada ano o Flamengo poderia renovar o contrato. Mas essa gestão agora, na reta final, está confusa, está perdida. Já contratou esse ano 3 técnicos excelentes, que é o Vitor Pereira, que não atuou nem 2 meses, o Sampaoli, que foi o último a sair, foi decepção, e agora o Tite. Então a diretoria está pagando multa de rescisão de treinador que vem e não tem respaldo da diretoria para ter pressão sobre os jogadores. Aí fala para o ano que vem, o Flamengo está pesquisando alguns nomes ventilados, que é o Scarpa e De La Cruz, são jogadores múltipla função. Coingas como o Gerson. De La Cruz pode jogar pela direita, pela esquerda, como meio atacante, como segundo volante. O Scarpa também pode isso. Scarpa pode acrescentar mais uma coisa, ser lateral esquerdo. Para mim vem precisando. Ele no Palmeiras alguns jogos atuou como lateral esquerdo. Então pode ser muito útil. Acho que são jogadores importantes, mas depende muito da visão de planejamento do clube. Eu acho que o Flamengo não tem essa visão. Contrata segundo o treinador, mas quando a pressão vem, manda o treinador embora. Então o Scarpa é um excelente jogador. Se for o Flamengo, tem a visão de contratar grandes jogadores, mas não adianta contratar grandes jogadores se não saem muitos jogadores. Então fica um banco muito recheado de craque, começa a disputa interna, uma disputa
às vezes não é competitiva como o Flamengo quer, então abaixa o nível em vez de aumentar o nível. Então a gestão também tem que ter um planejamento muito bom para não criar tumulto. O Flamengo é uma seleção, a expressão que a gente usa, mas em relação à seleção, os caras jogam um jogo e depois vão para os seus times ter continuidade de futebol. Já no Flamengo, só um 11 entra e os outros ficam no banco. Então, esse clima, assim, administrar durante uma temporada é muito delicado. Então, a diretoria tem que pensar. Então, vamos voltar na escalação para o jogo contra o Santos amanhã. Tessé Rosen, Wesley, Fabrício Vundo voltando de lesão, parece que Léo Pereira já melhorou, deve voltar. Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta, parece que vai entrar o Luiz Araújo pela ponta direita e o Pedro. Eu fazeria um comentário, não usaria Gerson como volante, acho que tem um volante no Sub-17 que eu gostei, que tinha que postar o cara da posição, já que o Tite ficou falando que vai fazer uma variação do elenco. Então tem um menino no Sub-17, o Cauã, eu acho que poderia ser utilizado nesse jogo. Se não for bom, entra com o Gerson ali e quebra o calho. Mas tá aí a oportunidade, que é nesses momentos que o Flamengo revela grandes jogadores. Então o Tite tem que ser corajoso para revelar jogadores para o Flamengo, assim como apareceu o Wesley esse ano e foi muito bem na mão do Sampaoli, que está dando continuidade agora no trabalho do Tite. Então essa foi a minha análise de hoje. Até o próximo. Comente alguma coisa se você quer fazer uma análise também. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like. Até mais. Saudações rubro-negras.